Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, o ano passado, foi o ano passado, sim. Foi no mês de março, eu estava em retiro, eu fiquei ali 5 dias, né, na fazenda de um irmão meu. E lá nós estávamos orando, e eu orando bem mais, porque eu fui para lá com o propósito de buscar a revelação do Senhor, né? Aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, porque a função do sacerdote é ele pegar as informações, a necessidade do povo e levar diante de Deus, né? A função do profeta é trazer o desejo de Deus, aquilo que Deus vai fazer, e entregar para o povo dele. E eu, nesse dia, eu estava ali na função de profeta, né? Orando e buscando a revelação do Senhor. Foram 5 dias, assim, de muita oração, né? De muita busca em Deus, de muita vigilância, de prestar atenção mesmo naquilo que Deus fala. E aí, irmãos, eu tirei o dia, lá faz muito calor, então durante o dia, meio-dia, 1 hora, até 2 horas, não tem como sair. A gente às vezes saía, mas nesse dia eu estava lá, eu tirei esse período das 11 horas, meio-dia, até 2 horas, 3, mais ou menos, eu estava orando, estudando a palavra, e aí, irmãos, eu adormeci. Porque a gente dorme tarde, acorda cedo, e eu estava cansado. Eu adormeci. Quando eu adormeci, uma madorninha assim de uns 10 minutos, mais ou menos, eu acordei, uma voz falou no meu ouvido direito. Eu já falei para vocês que eu fui operado pelo Senhor, milagrosamente, no meu ouvido, né? E eu passei a ouvir uma voz que falou para mim assim, ó, guerra, abril e maio. Eu gravei já 2 vídeos falando a respeito dessa guerra. Eu falei que poderia ser guerra aqui no Brasil, falei que poderia ser guerra em Israel, falei que poderia ser guerra em outros locais, se não me engano, mas hoje, irmãos, eu tive uma confirmação assim, que me deixou assim, ao mesmo tempo estarrecido, preocupado, porque se ocorrer uma guerra, irmãos, os portos, né, os portos serão fechados, alguns deles, navios serão atacados, alimentos ficarão difíceis de serem transportados, e eu estou vendo aí alguns profetas falando que a escassez de alimento, ou a carestia de alimento, quer dizer, o alimento fica caro, né? E eu estou observando isso de perto. Eu não negligencio nenhuma das profecias, obviamente, porque a gente tem que ouvir de tudo e reter aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro. E eu tenho observado que o termômetro lá de Israel, ele tem aumentado esses dias mesmo. Aquele grupo do Hamas, ele entregou lá 4 mortos, né? E aí Israel ficou ofendido com aquilo, e todas as vezes que ele é atacado, Israel revida. E eu fiquei assim pensando, falei, nós estamos no mês de fevereiro, já no final de fevereiro, nós vamos ter março, e aí vem abril e maio. Eu falei, isso pode ser uma situação difícil, isso pode se tornar em algo descontrolado, né? Porque Israel está no direito dele, né? Porque quem matou, né? Então Israel está no direito dele de vingar essas pessoas, porque no Velho Testamento tem lá cidades de refúgio. Se for uma morte inadvertida, a pessoa pode se esconder e tal. Mas agora, se não for, o vingador do sangue, ele tem direito de também tirar o sangue, como diz a palavra de Deus, né? Mas o que me chamou a atenção, e eu queria compartilhar com os irmãos nessa tarde, é algo que me deixou preocupado. Porque enquanto Israel está usando o seu domo de ferro para se defender, e às vezes atacando e tal, e destruindo o poderio do inimigo, a gente não está vendo uma guerra tão intensa, né?
Alguns países começam a atacar também Israel ataca eles e tal. Não é algo assim, uma guerra assim, é só Israel atacando. Então não é uma guerra generalizada, é contra um ou dois países, 3 países no máximo, envolvido aí. E aí eu comecei essa tarde eu estava aqui lendo a palavra do Senhor, e eu quero compartilhar isso com vocês a respeito disso. Eu estava aqui lendo a palavra do Senhor, eu estou lendo novamente pela 11ª vez a palavra de Deus, né? E ao chegar aqui em 2 Samuel, capítulo de número 11, quando Davi começou o seu reinado, né? Davi já estava instalado, e aí ele começa então a guerrear com as nações vizinhas, né? Eu observei um detalhe aqui. Aqui no capítulo 11, no verso de número 1, ó, na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra. Só essa parte A e a B. Na primavera é época em que os reis saem à guerra. Irmãos, nós estamos aí afunilando para uma possível guerra. Deus já falou guerra abril e maio. Então nós estamos afunilando aí para uma guerra. Hoje não é necessário, antigamente tinha guerra de 13 anos, 100 anos, houve uma guerra de 100 anos, e aí, né, brigava-se com espadas e tal. Hoje não, hoje são bombas, né, são mísseis. Então a diferença das guerras hoje, a tendência delas é serem rápidas, né, até destruir o poderio do inimigo e tal. Tem uma guerra aí que já tem 3 anos e ela nos causa preocupação, por causa da pobreza generalizada que se envolve ali. Mas eu li isso aqui, falei, primavera, época em que os reis saem à guerra. Falei, quando é? Eu pensei assim, falei, peraí, mas quando é a primavera lá em Israel? Aí eu consultei aqui, irmãos, e eu descobri que a primavera lá em Israel, lá no Oriente Médio, ali no Hemisfério Norte, é do dia 20 e 21 de março até o dia 20, 21 e 22 de junho. Quer dizer que abril e maio está na primavera, época em que os reis saem à guerra. Olha só, que curioso isso. Irmãos, muito curioso. Aí eu me lembrei de um texto da palavra de Deus, fica aqui em Ezequiel 38. Ezequiel 38 fala de que Jesus, o rei de Israel, lembra lá daquela plaquetinha de Herodes assim em cima da cruz? Jesus Nazaré, o rei dos judeus, escrito lá em hebraico, grego e latim, quer dizer, toda a língua conhecida, todas as pessoas conhecidas passavam ali, naqueles 3 idiomas, eles iam saber que aquele ali é o rei de Israel. Aleluia! Glória a Deus! Ezequiel 38 diz assim que o Senhor vai colocar o anzol em Gog. Gog, irmãos, é carne. Gog é vontade. Gog são os inimigos que fazem com que verdadeiramente querem abater Israel. Eu vou falar uma coisa para vocês, vai haver guerra agora, vai haver guerra, abril ou maio. Pode não ser esse ano, mas eu acho que vai ser esse ano, 2025. E Jesus vai pelejar pelo povo de Israel. Jesus vai lutar pelo povo de Israel. E eu vou falar uma coisa para você, Israel vai expandir o seu território, Israel vai ter paz, porque o Senhor vai pelejar por Israel. E é agora, ó, e é agora. E a palavra de Deus, ela diz aqui, Ezequiel 38, olha só, Ezequiel 38, ele fala assim, que o inimigo, ele vai colocar, ó, 38, 2. O filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, profetiza contra ele.
Eu te farei, verso 4, voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti com todo o seu exército, cavalos, cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande multidão com pavês e escudo, manejando todos a espada. E aí ele vem falando várias nações que vão se juntar para destruir Israel, mas Jesus estará pelejando pelo povo dele. A aliança que Jesus fez com o povo de Israel, com Abraão, Isaque e Jacó, ela não foi invalidada. E o rei de Israel hoje é Jesus, o Cristo. E ele vai pelejar por Israel. Aleluia. Shaikou Mandagassúria. Pensa bem. Pensa bem. E aqui, irmãos, e aqui ele continua aqui, ó. E aqui ele continua assim, ó. Aleluia. Ó, verso 12. Verso 11, ó. Dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso e habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolho nem portas. Tomarei despojos, arrebaterei a presa, e tornarei a minha mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntam dentre as nações, a qual tem gado, possessões, habita no meio da terra. E aí ele vai, ó. Portanto, profetiza, verso 14, ó filho do homem, e diz a Gog, assim diz o Senhor Deus. Eita glória! Naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás do teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e exército numeroso. Subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem que cobre a terra. No final dos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos, ó Gog. Tá vendo? Para que o povo, as nações, o mundo inteiro sabe que o Senhor peleja contra os inimigos de Israel, ele vai entrar nessa batalha e esses povos que hão de atacar Israel serão envergonhados mais uma vez, aleluia, porque o Senhor Jesus peleja pelo seu povo e é primavera e o Senhor se levantará para defender a sua nação, o Senhor se levantará para defender os seus, porque ele tem observado a aliança que ele fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. Nunca o Senhor invalidará essa aliança, nem Mandagassúria. Preste atenção, ó terra, preste atenção, ó povos, todas as línguas, nações, entendam de uma vez por todos que o Senhor peleja por Israel. O Senhor tem zelo para com Israel, porque ele não invalidou a aliança do povo de Deus. Imassúbia. Em nome de Jesus, lembra do Egito. O Egito entrou no mar a pés enxutos também, com as suas bigas, os seus cavalos, os seus carros de guerra, mas o Senhor fez-los dificultoso em andar, e assim eles pereceram naquele mar. Da mesma forma agora, o Senhor será glorificado em seus povos vizinhos, que hão de vir sobre Israel. Israel pelejará, 1000 cairão ao lado deste povo, não será atingido. 10.000 poderão cair à sua direita, mas também não serão atingidos. Mas um israelita fará proeza, porque o Senhor é com Israel, o Senhor é com ele. Só quem pode tratar com Israel é o próprio Senhor Jesus, porque eles têm que olhar para ele e dizer: bendito
acredito que veio o nome do Senhor. Até que isso aconteça, o Senhor pelejará pelo teu povo. O Senhor pelejará pelo teu povo. Israel está escondido debaixo das asas do Salvador. Israel está escondido debaixo das asas do Deus vivo. E nada, absolutamente nada pode tocar Israel. Remanagasúbia, a carne, a vontade, homens e mulheres que porventura entrarem nessa batalha. Eu quero dizer, vão embora, batam em retirada, virem as costas e voltem para o seu lugar, em nome de Jesus, porque perecereis conforme diz a palavra. Ninguém pode agir contra o povo escolhido do Deus Santo. Namandagassuri kamanai. Ei, beribio riblia seikei andalamanamassúria. Na primavera, época que os reis saem à guerra, dessa vez em Massúbia, ouça Israel dos altos céus, o Senhor dos exércitos pelejará por ti. Não é essa a sua batalha, mas é dele, para que ele possa ser santificado nessas pessoas que vão invadir Shaikova. Não temas, ó bichinho de Jacó, não temas, ó verminho de Israel, tu estás debaixo das asas do Senhor. A peleja acontecerá, mas o Senhor está agindo. Que mando gozai como Nagasúbia. Irmãos, em nome de Jesus, toda guerra não é bom para ninguém. E eu quero dizer para você, Alai, Kova, Nagasúbia, você que tem condição de guardar dinheiro, você que tem condição de guardar comida, faça isso. Nós não sabemos quanto tempo vai durar, provavelmente só 2 meses, mas a sequela dessas guerras pode ser muito grande. Porque certamente, Senhor Deus, a América vai entrar nessa peleja. Os amigos de Israel, aleluia, também vão entrar nessa peleja. Ah, Senhor, Eremandagassúria. Toda vez que Davi saía à guerra, ele falava assim, vai Joabe e todos os, aleluia, valentes de Israel. E todas as vezes eles ganhavam as batalhas, porque andavam em obediência. Israel pecou sim, mas o pecado de Israel ele será expiado só com o nosso Deus. É uma questão entre Israel e Deus. É uma questão entre Israel e aquele que é Pai. Nós não podemos agir conforme a nossa intenção, olhar para Israel achando que ele não tem salvação. Tem, é raro, mas é ele e Deus. É ele e Deus. Nós podemos orar, irmãos, para que nós não venhamos ser pegos, desprevenidos, e a guerra chegue até nós aqui no Brasil. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Senhor, foi forte, irmãos, o que eu recebi aqui. Ramatsuki Andaramanagassúbia. O Senhor vai pelejar por Israel, preste atenção, fique firme, ore, busque. Quem sabe nós podemos, com as nossas orações, impedir uma catástrofe como essa. Em nome de Jesus, mais uma vez eu falo, irmãos, eu não sei se é essa primavera, ou se é o ano que vem, mas é que parece, irmãos, o que parece é agora, 2025, é o que parece, pelo que eu recebi aqui. Oh, meu Deus, aleluia, tem misericórdia de Israel, teu povo escolhido, Shaiko Managassúria. Ah, Senhor, se você não aceitou Jesus, se você quer aceitá-lo e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, faça isso. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Eu vou orar por você. Pai, escreve o nome deste irmão, desta irmã no livro da vida, Senhor.
Porque quando soar a última trombeta, Riblakassuri, Klamanagassúria, o Senhor possa resgatar o teu povo, salvar o teu povo, arrebatar o teu povo, em nome de Jesus. Uma outra coisa, irmãos, eu estava aqui, quando eu estava lendo nesse texto de 2 Samuel 11, eu escutei uma trombeta soar. Da última vez foi 2 trombetas, essa foi só uma. Quando uma trombeta soa, é Deus reunindo o povo para a batalha. Mais confirmações do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus te dê a paz. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém, amém, amém. Irmãos, compartilhe esse vídeo, faz ele chegar lá em Israel, faz ele chegar aí a todas as... Eu não tenho acesso, o meu canal é um canal pequeno, mas compartilha esse vídeo, faz esse vídeo chegar lá para aquietar o coração daquelas pessoas ali, daqueles israelitas, porque eles estão preocupados. Mas o Senhor disse, Ele vai pelejar pelos teus, aleluia. Salmo 24 diz que Ele vai entrar pelas portas, vai pelejar por Israel, e Israel vai expandir as suas fronteiras, em nome de Jesus. A paz seja contigo. Deus abençoe. Amém, amém, amém.